Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Ressurreição de Lázaro, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de João e faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. João capítulo 11, versículo de 1 a 44. Havia um doente, Lázaro de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse: Essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã Maria e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judéia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falara de sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Esta, ouvindo isso, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na julgando que fosse ao sepulcro para
e chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado, e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Alguns deles disseram: Esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: Retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. É o quarto dia. Disse-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graça porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o ir. Então, essa é a narrativa exclusiva do Evangelho de João sobre ressurreição de Lázaro. E agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho de João está nos trazendo de ensinamento para o dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário a respeito dessa passagem, a respeito do nosso estudo. Compartilhe para que mais um irmão também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui também a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, nós estamos diante aqui de uma das mais belas passagens dos evangelhos, né? A ressurreição de Lázaro, o maior sinal que Jesus poderia fazer entre os homens, né? Não que ele poderia fazer, né? Porque Jesus é o Senhor do impossível, né? Mas de todos os sinais que nós vemos nos evangelhos, esse foi o mais fenomenal, né? A ressurreição de um morto de 4 dias. Mas antes, vamos aqui à cronologia dos fatos, né? Bem, então Lázaro estava doente. E aqui vai citar duas personagens que nós já estudamos no Evangelho de Lucas, Maria e Marta. E aqui João, ele vai fazer uma relação remetendo a um evangelho que não é o seu, né? Quando ele fala que Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo, ele enxugara os pés com os cabelos, você que já está participando aqui dos nossos estudos, ou que frequenta aí a sua instituição religiosa, ou faz seus estudos em casa, vai se lembrar daquela passagem, né, da mulher que é, banhou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com o próprio cabelo, né, usando um bálsamo ali caro, né, para regar ali aos pés de Jesus, né? Mas João, ele não relata essa passagem no seu evangelho. Então aqui ele está se remetendo ao já escrito Evangelho de Lucas, né? Lembrando que nós já falamos, vamos retomar aqui. João foi o último a escrever o seu evangelho. Então, ele teve acesso, né, aos evangelhos anteriores
de Marcos, Mateus e Lucas. E aí ele vai citar aqui uma parte que está não nos seus escritos, mas nos escritos do colega evangelista, que é o Lucas. E também é muito interessante que, apesar de citar aqui, né, que Jesus é amigo de Lázaro, que amava Lázaro, Lázaro ele não é citado em nenhuma passagem antes dessa. Aliás, é a primeira vez que Lázaro é citado no Evangelho. Nem os evangelistas anteriores citaram Lázaro. A Maria e Marta, sim, né? Elas foram citadas. Em que contexto que Maria e Marta foram citadas também no Evangelho de Lucas? Importante relacionar. João cita Marta e Maria pela primeira vez, mas Lucas já tinha narrado sobre as duas irmãs, num outro contexto, né? Então, rapidamente aqui, só relembrando em que contexto. Jesus, ele visita a casa de Maria e Marta. Lázaro não é citado nessa passagem. E o que é marcante nessa narrativa de Lucas? Que Marta fica ali ocupada dos afazeres da casa e Maria fica aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos. E Marta implica com Maria e pede para que Jesus mande a trabalhar para que ela possa ajudar Marta. Ou seja, indiretamente ela diz: sua minha irmã não está fazendo nada, pede para ela vir me ajudar. E aí Jesus vai dar uma lição ali em Marta, né? Então, se você quiser, retorne aqui aos vídeos desse canal que você vai ver em detalhes sobre o que eu estou passando aqui da primeira aparição de Marta e Maria no Evangelho de Lucas, também narrada exclusivamente em Lucas. Amém? Só um contexto histórico para entender aqui esse quebra-cabeça, né? De Lázaro, que aparece a primeira vez, e Marta e Maria, que tem os dois episódios em Lucas, né? A visita ali à casa de Marta e Maria, e o episódio em que Lucas não cita o nome da mulher, tá? É importante dizer isso. Nós sabemos que aquela mulher que é, banhou os pés de Jesus em lágrimas e enxugou com o cabelo, ali passando perfume, foi a essa Maria, porque Lucas não cita o nome, ele cita como uma pecadora. Portanto, Maria, talvez Marta, mas principalmente Maria, ela vem de um contexto de vida pecaminosa, da qual Lucas ele não cita. Mas o interessante é que eles se tornam amigos. E é muito importante isso, né? Porque Jesus não vem chamando todo mundo de amigo. Às vezes que Jesus ele vai citar os discípulos como amigos somente depois. Num primeiro momento, a relação é como discípulos, né? Então, quando cita que é amigo de Jesus, é porque de fato é amigo de Jesus. Eram pessoas que ele não ia só ensinar, eram pessoas que ele gostava de estar na companhia, né? Eram amizades, eram relações afetivas de Jesus. Isso é muito importante, né? Se tratando aqui de filho de Deus que lidava com multidões, né? É um prestígio alguém ser chamado como amigo de Jesus, né? E em outras ocasiões ele visita a casa de Maria e Marta, não como quem vai ensinar, mas como está visitando um amigo, muito provavelmente para descansar, né? Mas em outras passagens nós vamos ver aqui, só estou ilustrando aqui para que você tenha acesso ao contexto dessa história, né? Bem, Jesus, quando ele sai do povoado, ele sabia que Lázaro estava doente. Ainda assim, ele fica 2 dias, porque Jesus sabia o testemunho que aconteceria ali. E ela se preocupa, né? Ah, Lázaro está doente. Jesus ele não deixa de sair. Aliás, Jesus podia curá-lo antes de sair. Jesus ele deixa que a doença cumpra ali a sua finalidade e sai, né? Apesar do afeto que ele tinha por Lázaro, né? E aí tem um episódio aqui também que é preciso contextualizar para quem não teve acesso ou não lembra das outras passagens. Essa questão, quando Jesus fala que vai voltar à Judéia, os discípulos falam que
os judeus queriam apredejá-lo naquele período. Nós estudamos aqui recentemente essa passagem, em que depois de confrontar com as autoridades religiosas, com os judeus, eles pegam em pedras para atirar em Jesus, e Jesus ele se desvia, e Jesus ele dá uma ausentada, né? Ele dá uma sumida ali, né? Então, depois disso, Jesus não volta para a Judéia. E aí, quando Jesus fala, vamos voltar para a Judéia, os discípulos lembram desse episódio. Eu falei, peraí, como vai voltar se até agora eles queriam te apedrejar? Tá? Então, é um outro contexto. Nós temos um vídeo aqui dessa passagem. Depois volta aqui no canal para você entender melhor essa questão. Bem, e aí tem uma afirmativa aqui de Jesus, né? Nosso amigo Lázaro dorme. Lembrando que Jesus estava longe, né? Ele estava bem longe do ocorrido. Ninguém foi informar Jesus. Jesus sentiu a morte de Lázaro, né? À distância. E aí ele fala que dorme, os discípulos confundem com o sono, e aí ele explica claramente, Lázaro morreu. E aqui Jesus ele coloca que foi bom, né, que aconteceu longe da presença dele para que eles acreditem, né? E ainda assim o Tomé, que depois vai ser aquele que vai ser marcado como o que duvidou, né, da aparição de Jesus após a ressurreição. Nós vamos estudar essa passagem aqui, bem ali na frente. Ele fala: vamos também nós para morrermos com ele. Ou seja, se Jesus quer voltar para a Judéia, Lázaro morreu e lá tentaram apedrejá-lo, então Tomé relacionou isso com um martírio, né? Então Jesus vai para lá, vou morrer junto com ele. Não era esse o objetivo. Naquele local ia acontecer a manifestação mais esplêndida do ministério de Jesus, né? Bem, e aí passaram-se então 4 dias. Jesus, ele se encaminha até o local. E aqui tem um aspecto importante, porque para você que estudou conosco aqui, ou em particular, ou na sua instituição religiosa, a respeito da do primeiro contato, né, de Jesus com Maria, quem é que tem o protagonismo nesse primeiro contato? Maria tem um protagonismo. Ou seja, a Maria está fazendo certo, e Jesus ele corrige Marta por olhar só para os afazeres, não se preocupar com a sua espiritualidade. João, ele inverte os papéis aqui, né? Então, o protagonismo dessa relação é o de Marta. É ela que sai e vai até Jesus, enquanto Maria fica sendo ali consolada, né? Pelos seus amigos e vizinhos ali, né? Tanto é que Marta, ela vai ao encontro e a Maria continua sentada em casa, ou seja, ela permaneceu ali. E aí, Marta vai fazer aqui uma abordagem e, curiosamente, Maria vai repetir nas mesmas palavras, né? Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí eu vou adiantar um pouco mais aqui para a gente conectar aqui, né? Então, quando Maria encontra Jesus, ela fala a mesma coisa. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lembrando que as duas não estavam no mesmo local, estavam em lugares diferentes. Maria não ouviu o que Marta disse, percebe? Bem, aqui a gente pode perceber que elas não perdem a confiança, né? Porque quando fala, primeiro que assim, a confiança de que se Jesus estivesse lá, isso não tinha acontecido, né? Então elas sabiam a capacidade de Jesus, né, de manifestações. Então, ele só morreu porque o Senhor não estava aqui. Mas aí, Marta, ela faz uma afirmativa. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. Ela não viu a morte como um fim. Ela insistiu, falou, ele morreu. Mas o que você pedir, que o Senhor pedir a Deus, ele vai conceder. Então havia o retorno de Jesus, ele trouxe esperança de que algo poderia modificar. Porque senão Jesus poderia ter vindo antes, né? Se não tivesse nenhuma mudança para ser feita, Jesus teria vindo no velório de Lázaro. Mas não, ele deixa para ir 4 dias depois, né? E aqui Jesus, ele fala que ele é a ressurreição, né?
Então Jesus ele sempre coloca assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não conhecerá a morte, né? Jamais morrerá, porque terá vida eterna, né? E aqui Marta, ela dá um testemunho de fé, né? Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo, que é também uma afirmativa, né, que Pedro faria, né, quando fala que Jesus é o Deus vivo, né, o Filho do Deus vivo. E aqui Marta demonstra muita fé. E aí ela avisa Maria e Maria vai ao seu encontro, né? E como ela sai de repente, ela não fala para onde vai, os judeus começam a acompanhar pensando que ela ia chorar lá no cemitério, né? Lá no sepulcro do irmão. E Jesus, ele, mesmo sendo Deus, né? Ele sendo a ressurreição, sabendo que ele poderia reverter toda aquela situação, Jesus, ele se emociona com aquele momento. Porque, veja, Jesus, ele passou mais de 30 anos aqui no plano material. Então, ele conviveu com pessoas e aprendeu, ou melhor, se alinhou ao sentimento das pessoas, né? Porque Jesus não veio aqui aprender, muito pelo contrário, ele veio ensinar, mas ele conviveu com as pessoas aqui no chão das pessoas. E ele vendo todo aquele lamento, sentiu como as pessoas consideravam a Lázaro e as duas irmãs, e Jesus ele ficou comovido interiormente, conturbado, ou seja, Jesus ficou agitado, né? Aquele mexeu com a emoção de Jesus aquele momento. E aí ele caminha mais adiante, vai verificar onde ele foi colocado, e aí levaram ele até o local. E quando Jesus chega ao local, Jesus chora. Não que seja a única vez, talvez se fosse, porque nenhum outro evangelho citou o choro de Jesus, né? Então esse é tido como o versículo mais curto do evangelho, né? Quando Jesus chorou. E tanto é que o causa espanto dos judeus, né? Vede como ele o amava, ou seja, Jesus chorou por alguém, né? Não é que Jesus não gostava das pessoas, é que ele percebeu muito vínculo de afeto, né? Com Lázaro, né? E aí as pessoas questionam, né? Mas ele abriu os olhos do cego, aí de novo aqui a questão do cego de nascença, porque foi muito recente, né? A gente está aí já três passagens onde é lembrado o episódio do cego de nascença, né? Lembrando aqui que já estamos em Jerusalém, né? Chegando ali em Jerusalém. Bem, então, Jesus ele vai até a cova, né? E tinha uma pedra. E Jesus ele fala, retirai a pedra. E aí tem um aspecto interessante, né? Que um amigo meu, ele é evangélico, né? Eu sou católico, a gente conversava muito sobre as escrituras e nós estávamos uma vez falando sobre a ressurreição de Lázaro, né? E aí ele falou assim, mas o que que era mais fácil? Jesus estender a mão e aquela pedra sair rolando, ou explodir aquela pedra, ou ressuscitar um morto de 4 dias. Mas por que que Jesus faz isso? Porque Deus, ele age onde a gente não consegue, onde a nossa mão não alcança, aí chega Deus. A pedra era uma coisa que os humanos poderiam fazer. Provavelmente era uma pedra muito pesada, mas quem colocou pode tirar. Então Jesus não foi lá para dar espetáculo. Jesus tinha toda a oportunidade do mundo de fazer um episódio pirotécnico aqui na ressurreição de Lázaro. Jesus ele não é exibicionista, né? Porque a oportunidade da pedra seria uma oportunidade incrível para quem é vaidoso, né? Imagina a cena, Jesus estende a mão ali, a pedra rola, ou desaparece, ou explode, mas não. Jesus ele fez com simplicidade. Retirem a pedra. Jesus poderia ter entrado dentro do sepulcro, mas do lado de fora, e aí ele demonstra o quê? Autoridade. Jesus ele faz tudo de fora da tumba, né? Da cova. Mas a Marta, ela se preocupa, né? Está cheirando mal, faz 4 dias, né? Mas Jesus, ele só fala para ela crer, né? Porque Jesus sabia, né, o que seria manifestado naquele momento, né?
que ela veria a glória de Deus. Bem, e aí Jesus ele faz uma última oração ao Pai, né? Quando ele fala. E aí é interessante, né? Porque Jesus ele conversava com Deus, né? Então é muito importante. Uma vez uma amiga minha, quando eu perguntei para ela se ela reza, ela falou assim: mas eu não rezo, eu oro. Porque quando você ora, você fala com Deus. E Jesus o tempo todo ele estava orante, né? Ele sempre falava com o Pai. E no meio da multidão ele abre um diálogo entre ele e Deus, né? Antes de realizar aquela grande manifestação de glória de Deus, né? Mas ele fala que sempre o Pai ouve, mas ele queria que a multidão entendesse aquele momento, né? Sentisse a vibração daquele momento. E aí ele dá um grito de arrepiar, né? Lázaro, vem para fora, e o morto sai. Veja, Jesus, quando ele fez a cura do cego de nascença, que aí estava muito ali no imaginário das pessoas, ele tocou o cego, né? Lembra que ele cospe, faz lama e passa nos olhos do cego. Que o morto, e ele não encosta a mão no morto, mas, surpreendentemente, ele faz todo um rito, né, para o cego de nascença. E aqui, no caso de Lázaro, ele nem toca, ele grita, ele mostra autoridade entre o céu e a terra, né? Ele grita para que Lázaro saia para fora. E veja, ninguém levantou, o Lázaro estava morto. Preste muita atenção, Lázaro estava morto há 4 dias, ele levanta e vai até Jesus, né? E aqui João, ele é detalhista, né? Ele sai com os pés e mãos enfaixados. Então, no mínimo, ele foi andando que nem uma múmia, né? Balançando ali. Ele estava enfaixado, gente. Só não estava mumificado, estava embalsamado. E com o rosto ainda recoberto, ou seja, não existia nenhuma hipótese de dele estar em coma ou qualquer uma outra situação. Ele estava morto, ele não tinha como respirar. Ele estava há 4 dias naquela condição. Ninguém sobrevive daquela forma, todo atado e ainda com um sudário no rosto. Então ele estava de fato morto, né? E aí Jesus fala: desatai-o e deixai-o ir. Ele saiu andando, né? Depois que tirou as faixas, como normalmente, Jesus restaurou plenamente a vida de Lázaro. Olha que maravilha, né? Olha o que é a presença de Deus manifesta ali diante de todos, né? Um colírio, né? É uma É uma narrativa assim que eu gosto muito, que eu dou muito glória a Deus, que é a ressurreição de Lázaro, né? É algo fenomenal que aconteceu ali aos olhos de todos, né? A ressurreição de um morto de 4 dias. Amém? Então, demos glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso e Ele reina sobre nossas vidas. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, não posso deixar de relacionar, né, a questão da ressurreição de Lázaro à nossa vida, né? Como Deus, ele é Deus do impossível, né? Não existem limites para a ação de Deus, né? Então não existe, meu irmão, minha irmã, uma demanda que seja esteja acima daquilo que Deus pode operar na sua vida. Então, depois dessa passagem, entenda que Deus é o Deus do impossível, né? Nada segura a mão de Deus. Se você for digno da misericórdia, se Deus achar que naquele momento ele tem que intervir, que ele tem que fazer uma alteração fenomenal na sua vida, ele vai fazer, tá? Não é que a gente tem que estar olhando para o céu, querendo que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Mas quando você chegar no seu limite e você tiver fé, certamente Deus vai agir. Porque em vários momentos aqui, Jesus ele pede fé, né? Jesus ele só pede para que a gente creia. Deixe que Deus haja na sua vida. Pare um pouco de tentar resolver os seus problemas sozinho. Deus quer participar da sua vida, mas você precisa abrir a porta. Deus não vai invadir a sua vida. Ele precisa da sua fé. Ele precisa que você permita que ele faça parte da sua vida. E aí ele vai agir e vai operar maravilhas na sua vida. Amém?
Então, que a nossa semana seja abençoada por essa passagem, que a gente creia incondicionalmente no poder de Deus, na misericórdia de Deus na nossa vida. Amém? Muita luz no seu caminho. Forte abraço.